Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Já tem um pessoal começar a entrar aqui. Deixa eu só abrir aqui o Instagram. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. E você, Rodrigo? Ótimo, vamos lá. Bom, prazer a todos. Estamos aqui mais uma vez, toda quinta-feira. A gente fala sobre o Guia Meu Casamento, né? Ao convite de alguns fornecedores, a gente bate um papo para compartilhar um pouco desse nosso conhecimento, um pouco da expertise adquirida durante esse tempo de conhecimento que a gente teve ao decorrer dos anos conversando sobre casamento. Hoje eu vou falar com a Patrícia Silveira. Eu vou pedir primeiro para que ela se apresente como pessoa, depois a gente vai fazer aquele mesmo protocolo falando sobre a empresa dela, os pacotes, o que ela tem a oferecer para a gente. Beleza? Fica à vontade, Patrícia. Primeiro nos conte quem é a Patrícia antes do casamento. Tá, mas em primeiro lugar eu quero te agradecer a oportunidade e Sim. eu sou a fada madrinha. Preparada com a varinha, né? Eu, na verdade, iniciei a minha carreira no mercado de eventos outro dia que eu levei em consideração que foi aos 13 anos de idade, quando eu comecei a lecionar balé. E eu Sim. organizava o show da academia, coreografava 20 músicas, desenhava os figurinos, vendia os ingressos, e isso foi até os 19 anos. Aos 20 anos eu comecei a fazer feiras. Trabalhei 5 anos como recepcionista para grandes empresas, como General Motors, Ford, Yamaha, Elma Chips, Johnson Johnson, e naquele tempo nós tínhamos um treinamento bem severo para realmente poder falar dos produtos com propriedade, com a postura adequada. Eu me lembro até hoje que eu fiz o lançamento do novo Monza, que tinha, o motor era MPFI, Multiport Full Injector, que eram 4 bicos injetores, um para cada cilindro. E nós tínhamos Aprendeu mesmo. provas. Hã? Aprendeu mesmo, né? Lembra de tudo, todos os Aprendi. Não, detalhes. nós tínhamos prova e salão do automóvel, assim, eram 15 dias intensos, a gente chegava antes, era maquiagem padrão, uniforme, salto 15, o tempo todo, então realmente, assim, era necessário uma resistência física, toda uma parte intelectual e também uma parte comercial, porque algumas vezes a gente também auxiliava no início do pré-venda. Mas, enfim, depois disso, eu trabalhei 13 anos no mercado de perfumaria internacional. Desses 13, 10 anos em treinamento, e desses 10 anos, 7 anos para a marca Guerlain, que é uma das marcas do grupo Louis Vuitton. E no treinamento, eu cuidava de todos os eventos corporativos da marca. Algumas vezes era anfitriã internacional também. E eu fui lapidada com uma riqueza de detalhes, para trabalhar com excelência. E depois disso, que eu me desliguei, eu falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Até que eu descobri a faculdade de eventos e olhando a grade curricular, ela vinha de encontro com a minha experiência e o que eu mais gostava de fazer. E comecei a estudar. Também estudei o mercado por 2 anos antes de começar a trabalhar, para conhecer fornecedor, para saber como as coisas realmente acontecem. E como eu já tinha uma empresa aberta, eu mudei o código de operação para o Patrícia Silveira Eventos e o universo dos casamentos, o bicho da noiva me picou. E estou no mercado há 11 anos, com uma expertise muito bem fundamentada, não só na minha graduação acadêmica, mas em toda a experiência profissional que eu tive. E mesmo assim eu digo que cada evento me agrega, cada casamento traz um algo mais para minha experiência.
e a busca constante, né, em estar aprimorando, porque esse é um mercado extremamente dinâmico. Hoje o que está na moda, amanhã é obsoleto. Então é fundamental que realmente tem esse aprimoramento constante. A gente não pode parar, né? Tem que se adaptar às mudanças de mercado e à expectativa dos clientes. A experiência de ir a campo de fato, né? Sim, sim. E eu digo, dou curso de formação também para futuras fadas madrinhas, que você aprender a parte teórica, isso não é difícil. O mais complexo é você ter inteligência emocional, porque você trabalha com três vertentes: os casais e familiares próximos, os convidados e os fornecedores. Então você tem que gerir aí uma série de coisas. E às vezes acontecem situações que não estão previstas. Tudo nós tomamos cuidado, eu tenho plano A, B, D, M, Z+, mas tem determinadas circunstâncias que acontecem sem previsão. E aí entra a inteligência emocional, entra a proatividade para que as coisas realmente caminhem muito bem, porque o evento não tem dia seguinte para acontecer, né? É ali e naquela hora. Porque, como você disse, há um protocolo, né? A grande maioria dos eventos debutante, evento social, casamento, existe um roteiro a ser seguido, espera-se seguir o mais próximo daquele roteiro, mas como você disse, trabalhamos com pessoas em diversas personalidades, com alguns pilares, um diferente do outro, diversos interesses, então trabalhar esse emocional, o psicológico, o saber lidar com o ser humano, que faz o sucesso ou não do evento. Ah, com Então, porque certeza. essa inteligência emocional conta bastante no resultado final, né? Sim, por exemplo, às vezes algum convidado se excede no álcool, algum casal briga por ciúme. Então, assim, são N situações que podem vir a acontecer e nós temos que atuar como uma antena parabólica, atenta a todos os detalhes, não só no pré-evento, como no trans-evento, né? Do que está acontecendo. Então, aquela mesa tem um pessoal se excedendo na bebida, chama o garçom, olha, passa mais comida ali, menos bebida, para o pessoal forrar o estômago, evitar que passem mal, que aconteça alguma coisa, né, que não seja agradável. Aqui está a função da fada, né? Cuidar e apadrinhar não somente o casal que está ali para ser servido, mas cada um dos integrantes da festa que vão auxiliar na felicidade desse casal. Então, acho que essa sensibilidade também está muito de acordo com uma assessoria com um profissional de evento. Sim, com certeza. Legal. E é um trabalho bem complexo, né? E às vezes demanda mais em média, pelo menos 12 meses, média. Mas às vezes eu trabalho com um casal 26, 28 meses de antecedência antes da data. Assim como a gente começou, cada casal tem a sua peculiaridade, né? Cada um tem gente que é muito mais organizado. Há um tempo atrás tinha pessoas que precisavam, principalmente por conta de data em igreja, aquelas igrejas mais casamenteiras, Sim, mais cobiçadas, a gente sim, procurava 3 anos antes. sim. Hoje em dia, com a mudança, tem muita gente casando já no próprio local, então tem gente que se programa para 4 e para 3 anos, para 4 meses a 3 anos. Então tem muito desse perfil, né? Sim, porque não é só o evento em si, né? Um casamento é um novo lar que está sendo montado, então é um orçamento para casa, um orçamento para o evento e um orçamento para a lua de mel. São três investimentos. E quanto mais tempo você tiver, mais tranquilo é esse planejamento. Exato, aí tá a fada para auxiliar nessas escolhas, né? Porque são três Vou te pilares que contar a mudam muito. história da fada. Na verdade,
O meu logotipo é uma varinha de condão, porque nós, assessores, transformamos os sonhos em realidade, né? Vamos executar para que tudo saia da melhor forma possível. Mas eu estava acompanhando um casal, uma visita técnica num espaço, e a senhora que estava fazendo o tour perguntou: "Você é assessora?" Eu falei: "Não, sou a fada madrinha." E aí acabou ficando, e essa minha noiva, muitas noivas não me chamam de Patrícia nem de Pati, me chamam de fada. E Sim. noivos também, é interessante como acabou dando certo. Legal, já é uma referência, né? Você acaba ganhando uma notoriedade no mercado que se torna como referência, como você mencionou, chega a lecionar cursos, passar um pouco desse seu conhecimento, não só para os casais que precisam naquele momento, como para fornecedores que fazem daquele momento a sua profissão, né? Sim, com certeza. Para aspirantes a fadas, e é muito gratificante isso, poder realmente contribuir não só para a felicidade de um casal, para que tudo saia exatamente como eles sonharam e isso se torne uma realidade, mas também em passar a minha experiência para futuras aspirantes a assessoras, e é bom ver o mercado crescer. Legal, então a gente não se vê como concorrente, sim como companheiros de trabalho, né? Porque por mais Porque que eu seja. acho que cada profissional tem o seu DNA. Então, quando um cliente faz uma opção, o custo, benefício, mas também a empatia, a confiabilidade, porque eu vendo um serviço que não é tangível e Sim. eu vendo a minha expertise, eu vendo tranquilidade, eu maximizo o tempo dos noivos, eu minimizo os custos, e isso é muito Patrícia. E outras colegas têm a sua forma também, né, de vender o seu trabalho. Mas eu acho que a confiabilidade, a tranquilidade, a empatia, isso é fundamental, principalmente para o fornecedor que vai atuar no dia, porque é o grande dia da sua vida. Então, você tem que estar rodeado de pessoas que tenham afinidade, que você realmente sinta aquela tranquilidade, aquela segurança. Acho que daí já sai uma daquelas dicas de ouro que a gente fala, né, de compartilhar com os casais, até com os fornecedores. Essa questão de empatia tem sido cada vez mais martelada, de conversar. Por mais que existam diversas formas de você estudar o profissional, a excelência, a entrega do trabalho, indicação, depoimento, mas não adianta aquele profissional ser excelente, mas se ele não é excelente necessariamente para mim. Como você disse, tem que às vezes o santo Sim, bater, né? eu estou assessorando um casal que eu fui a 18ª assessora a ter uma reunião com eles. E até brinco que eu falo, isso é bíblico, né? Que os últimos serão os primeiros. E fui a eleita. Mas, fundamentalmente, acredito que eles conversaram com outras excelentes profissionais também. Mas aconteceu o quê? A empatia. Né? Olha, e a coisa. Agora, minha responsabilidade triplica, né? Porque imagina o grau de expectativa de um casal que conversou com 17 assessoras antes de conversar comigo. Então, Já está né, muito mais preparado, o né? peso da responsabilidade é muito maior. Sim, mas é aquilo que você disse logo no começo. Tem sim, você não vende só um serviço, né? Você vende muito mais do que isso. E Sim, mais que ele seja um serviço, e por mais que ele seja um trabalho, a gente também que trabalha com casamento, que trabalha com sonhos, é sim uma experiência nova. Porque você vai fazer praticamente a mesma coisa em todo evento, mas da mesma forma que não é a mesma coisa. é Cada evento é verdade. único, cada evento é E isso eu acho fantástico, porque eu particularmente não gosto de rotina. E cada casal é um projeto completamente diferente, uma abordagem diferente, com prioridades diferentes, com um orçamento diferente. Então, são desafios constantes em cada projeto.
Seja um casamento, uma debutante, um aniversário de década, bodas, enfim. Mas o meu carro-chefe realmente são os casamentos. Embora eu até pensei, num determinado tempo de carreira, em converter o Patrícia Silveira Eventos para algum nome pertinente ao mercado. Até seria o eleito matrimoniale. Mas hoje eu sei que eu fiz a coisa certa, porque na minha página eu não abordo apenas casamento. Como é Patrícia Silveira Eventos, eu englobo o mercado de eventos de uma forma geral. E isso para mim também é muito motivador. Então estamos, por exemplo, se hoje fosse dia de Reis, eu vou falar sobre a origem do dia de Reis, sobre o bolo de Reis, da onde veio essa receita, qual a matéria-prima, em que país que começou, enfim. Isso para mim também é muito legal. Eu simplesmente adoro falar sobre esse universo, seja ele qual for. Patrícia, além de tudo, é a cultura, né? É conhecimento de outros mundos e tudo que nos traz felicidade em evento em geral, né? Festa. Eu acredito que, como a grande maioria dos profissionais de evento, você adora festejar, né? Sim, sim. Até o meu primeiro logo era uma tacinha saindo a letra S de Silveira, como se fosse um drink saindo um pouquinho da taça. E aí eu tirei a taça e entrou a varinha no lugar com o tempo. Mas a minha primeira formação é magistério. Então, o meu lado professora também, se você ler os meus posts, você vai ver que eles são muito bem fundamentados. Mesmo que eu não tenha, digamos, um conhecimento tão grande naquele assunto, mas eu vou pesquisar, eu vou checar pelo menos 3 informações para ver se aquilo está certinho. Não gosto de repetir palavras nos meus textos, então olha, eu às vezes levo 1 hora para formular um texto, porque a riqueza do vocabulário, ao mesmo tempo uma linguagem que esteja direto, o conteúdo, as imagens de qualidade e tudo isso faz parte, né, de um trabalho muito rico. E o trabalho de assessoria é um trabalho extremamente minucioso. É porque você não traz só informações, né? Você busca suas referências, suas menções, citações, para trazer de forma coerente e coesa uma introdução, uma cultura, algo para acrescentar o valor, determinado Sim. conhecimento a alguma outra pessoa, né? Não é E só um além texto. disso, além do meu trabalho, eu tenho que conhecer pelo menos um pouco de cada produto e serviço necessário. Eu aprendo constantemente com vocês, fornecedores, em cada reunião, sempre tem alguma informação que vai me agregar, porque eu tenho, numa primeira reunião com um casal, que leva em torno de 2 horas e meia, 3 horas, eu dou uma pincelada geral sobre todos os produtos e serviços necessários. Mas quando chegar o momento de contratar, por exemplo, gastronomia, aí sim eu vou jorrar muito mais informações, porque é muita coisa. Então, conforme o projeto vai caminhando, cada fornecedor que vai ser contratado, olha, foto, filmagem, vamos falar de tecnologia, de tipo de papel, qual o layout de álbum que está em alta hoje, qual que é a linguagem que você vai querer, se é jornalística, se é protocolar, enfim, aí eu vou esmiuçando cada produto ou serviço. É porque eu acredito que a assessoria, no seu caso, a fada está ali para dar bons conselhos, né, para acompanhar de perto. Ela tem que ter, de fato, um conhecimento mínimo em todos os outros campos, uma vez que você está ali para representar a interesses, né? Você vai ajudar a noiva. Sim, crucial. E assim, mesmo que seja. Eu tenho 3 formas de trabalhar: assessoria completa, que é desde a concepção da ideia do evento, indicação de fornecedores, auxiliam nas negociações, leio os contratos,
vejo se está de acordo, em conformidade com hoje o Código de Defesa do Consumidor, que é o que rege, se todas as cláusulas estão favoráveis, se falta alguma coisa, e vou sanando dúvidas, vou dando dicas. Quando o casal já começou isso, e aí no meio do caminho viu que está precisando de um apoio, aí entra a assessoria parcial, que pode ser 50% do projeto, 30%, enfim, do ponto que o casal está. Ou assessoria final ou do dia. Tanto na assessoria completa como na parcial, a assessoria do dia está inclusa. Mas pode ser contratado uma assessoria do dia, isso não quer dizer que eu trabalho só no dia. Porque para eu poder cobrar e poder entender tudo aquilo que o casal acordou, eu tenho que, no mínimo, fazer uma visita técnica no espaço, conhecer as regras, saber quem são os fornecedores, no mínimo fazer uma chamada de vídeo com todos os fornecedores, participar da última reunião da gastronomia e da decoração. Então é muito complexo, sabe? Não é um trabalho só do dia, é um trabalho que começa bem antes, e aí tudo é documentado, o casal aprova, bateu o martelo, eu pulverizo para todos os fornecedores, porque eu acho fundamental que todos tenham visão de campeonato, visão sistêmica. Olha, bem casado entrega às 11, a decoração chega antes disso, um tem que saber aonde vai o outro para não atrapalhar e realmente trabalhar com sinergia. Porque não adianta a decoração chegar e as toalhas não foram entregues, porque não vai ter como colocar os arranjos nas mesas. Então, realmente é um trabalho que tem que ser checado, pontuado, dou todo o suporte para os fornecedores, o que precisarem eu estou à disposição. Dúvida, alguma necessidade em especial, por exemplo, voltando a falar de fotofilmagem de novo, luz. Num casamento diurno, luz é fundamental. Então, qual que é o melhor horário para a luz? Ou no início da manhã, ou do meio para o final da tarde. Porque se você pegar um casamento diurno, ambiente externo, por volta do horário do almoço, vai fazer sombra no rosto e as fotos não vão ficar tão boas. Então, tudo tem que ser pensado minimamente. Sim. Coisas que eu lembrei enquanto você vai falando. Também eu vou anotando depois para comentar. Você falou, existe sim nos seus pacotes, né? O mais indicado claramente é o completo, né? A grande maioria dos fornecedores, especificamente a assessoria, comenta. Por quê? Por mais que as novas noivas que chegaram aqui, às vezes não tem dimensão da quantidade de tarefas. Vocês podem frequentar blogs ou alguma coisa assim, e vão ver que as noivas brincam que precisava ter 13º, precisava ser registrada segundo a CLT, porque tem muitas tarefas a serem executadas pela noiva. Então, se tiver alguém para auxiliar, mesmo que seja só na parcial que você comentou, não é aquilo lá só de apertar o parafuso. Tem que saber qual parafuso apertar, quando tem muita bagagem para ir aplicar só naquele dia. Então, existe todo um processo. Uma outra coisa que eu acho que ganhou por conta da pandemia, né? É claro que eu seria hipócrita de falar que a pandemia trouxe benefícios, mas comparado a uma guerra, como eu já falei algumas vezes, tudo tem o seu lado bom e pode ser extraído do seu lado... tem o lado ruim, pode ser extraído do seu lado bom também. Claro, assim como eu vejo hoje a proximidade das videochamadas. Então, assim que você mencionou, fazer uma videochamada com os fornecedores, achei bem legal. É bem interessante. Não, você conhece. Isso assim, facilita muito. Não só a questão, porque antigamente antigamente não, né? Não é assim tão antigamente, porque a gente está em pandemia há 1 ano, mas antes tudo era presencial. E as videochamadas agilizaram, otimizaram o tempo. Então, assim, eu inclusive tive algumas contratações durante a pandemia que eu fui conhecer os casais depois de meses. Porque a gente começou o projeto conversando, e hoje, inclusive, por exemplo, se eu vou fazer, vamos entrar num determinado quesito, locação de transporte, vans. Aí eu solicito no mínimo 3 orçamentos,
no mínimo 3. Se o cliente quiser mais orçamentos, dependendo do quesito, até... Olha, para você ter uma ideia, eu tive uma assessoria completa que uma vez uma noiva, ela analisou 40 orçamentos de espaço, porque existiam 3 vertentes. A vertente número 1 seria Campos do Jordão, número 2 seria São Roque, e terceiro seria numa cidade no interior de São Paulo com um raio de no máximo 100 quilômetros. E eu fiz uma varredura em tudo que você pode imaginar, em Campos, hotéis, restaurantes, depois São Roque, o leque de opções lá não é tão grande assim, e depois... Então, realmente, imagina, foram 40 orçamentos. Mas tem casais também que, às vezes, o segundo orçamento, gostei desse, está de bom tamanho, porque também eu trabalho em cima do briefing. Antes, depois de uma conversa inicial, eu traço o briefing vendo qual o orçamento, qual é o estilo do casal, quais são as preferências, e o checklist que é feito em seguida, ele vai com as prioridades do casal. Sempre digo, eu indico, eu recomendo, eu aconselho, mas eu não mando nada. Quem decide é o casal. Eu só apresento as óticas diferentes. Pediu a minha opinião, eu vou dizer, olha, eu acho que fulano ou beltrano apresentam essas características que são mais benéficas a vocês. Porém, a decisão é do casal. Legal. É porque você vai pegar ele na mão e auxiliar para que ela faça boas decisões, mas Exatamente, não deixa de ser a melhor escolha. E assim, por exemplo, primeiro vem o orçamento via e-mail, então os noivos analisam, selecionam, por exemplo, 3. Aí eu agendo videochamada para conhecer o fornecedor, para sanar dúvida, para questionamentos e também para empatia. E olha, fulano e beltrano, eles apresentam custos-benefícios similares, mas o beltrano, eu achei ele mais simpático, então entra esse quesito também, né? São vários pontos, né? O atendimento, a empatia, a questão do valor acaba contando também o valor material, o valor monetário, o que a pessoa oferece. Então, é um conjunto de coisas. Sim, que vão... mas não adianta você oferecer seu melhor profissional do mundo, o melhor custo-benefício do mundo, se o casal não tem empatia com você. O santo tem que bater. Eu sou bem criteriosa com relação a selecionar os fornecedores, os meus parceiros, e eu não vejo só a questão da expertise, mas um contexto muito mais amplo. Então, se o fornecedor tem um retorno rápido, se ele é simpático com o cliente, se ele é flexível, porque principalmente no momento que nós estamos vivendo no mundo, não é nem no Brasil e nem no estado de São Paulo, mas no mundo, se você não tiver flexibilidade numa negociação, e eu não digo só na questão desconto, mas você pode favorecer o cliente com um benefício, com um parcelamento. Olha, de vez de me pagar em 5 parcelas a cada 30 dias, me paga a cada 60 dias. Existem N formas de você realmente conseguir oferecer um bom custo-benefício para o cliente. E antes do profissional, vem a pessoa, né? Então, a responsabilidade, o bom senso, a disponibilidade, tudo isso eu levo em consideração num fornecedor. Acho que são valores que hoje em dia estão muito em ascensão também por conta da pandemia, né? Essa questão de poder se colocar no lugar do outro. Por exemplo, agora a situação clara de remarcação de datas. Saber como o casal está passando por uma situação bem delicada. Acho que o fornecedor também que pudesse colocar no lugar dele, puder negociar, credibilidade, é um diferencial. Fiz até um post, você olhando a imagem sem ler o texto, você fala, nossa, são saias para noiva casar no civil. Mas não, porque imagina,
Hoje, o permitido é 40% da capacidade do espaço. Se o casamento era da capacidade total do espaço, exemplo, 200 convidados, ele vai ter que desconvidar 120, porque só 80 vão poder comparecer. Olha que situação delicada, pessoas que você gosta, que foram escolhidas a dedo, que já enviaram um presente, sabe? A frustração. E no meu caso, também, porque cada projeto é um filho, é uma gestação. E o bebê está para nascer e não pode nascer. Então, imagine que eu tenho noivas que estão na quarta data. É muito triste, né? Toda essa expectativa. O casal sonha com um grande dia. Isso eu falo, não como assessora. Eu falo como quem já se casou. Eu sei como é o coração de uma noiva, a expectativa, você imaginar, você entrando, você ouvir a música, sabe? Como você vai entrar, se você vai sorrir, se você vai chorar, enfim, é um universo muito complexo. A noiva, quando está no status noiva, né, ela respira casamento. Ela comenta, Sim, espera, sim, é uma sim, gestação. sim. Tem algumas que não começam tão animadas, até o bicho da noiva vir e picar. O bicho da noiva picou, aí não tem mais jeito. Sim. Imagino eu que não tenho tantos contratos assim a serem refeitos, né? Porque eu negocio com a noiva diretamente ou com a assessora e refaço meu contrato, tudo certo. Agora, no caso da assessoria, tem que rever o contrato dela com a noiva e rever o contrato de todos os outros fornecedores para com a mesma noiva. Sim, Então, é complexo. O WhatsApp, por exemplo, é uma outra ferramenta da modernidade que quando eu comecei, para você ter uma ideia, Rodrigo, eu tinha chips de todas as operadoras para falar com a noiva do telefone de vivo para vivo, de TIM para TIM, porque era muito caro, não tinha essa facilidade hoje que você tem um pacote ilimitado para fixo e celular de qualquer operadora. O WhatsApp facilita demais a nossa vida. Além de ser um documento que você tem ali registrada, todas as solicitações, as negociações, também, se o casal vai mudar a data, ou mesmo se que não vai mudar a data, dias antes, um mês antes, eu já faço um grupo com todos os fornecedores, ali eu já coloco uma diretriz geral para todos, o casal acompanha, cada um faz a sua resposta num canal único, eu não tenho mais que mandar e-mail para cada um, tal, facilitou demais a nossa vida. não, é excepcional. É claro que o e-mail traz uma formalização, tudo que é importante, normalmente um contrato vai através do e-mail, uma assinatura eletrônica, alguma coisa assim, mas toda negociação, às vezes uma via rápida, alguma coisa que você precisa de uma resposta rápida, como você disse, um grupo de fornecedores precisa reagendar. Todo mundo tem tal data disponível, todo mundo já responde ali, e entre o que você comentou, eu lembro, muita gente tinha que ter vários chips para poder falar da mesma operadora, hoje o WhatsApp. Muita gente deixa de fazer videochamada, deixa de formalizar por e-mail ou por ligação para tratar tudo pelo WhatsApp. Teve casal que quase não cheguei a ouvir a voz da pessoa, quando ela só manda mensagem de texto. Então a gente Sim. chega a Mas adiantar muito. juridicamente falando, inclusive, deixa eu falar boa noite para todo mundo que está entrando aqui, né? Tem algumas pessoas fazendo um comentário e agradecer aí a presença desse nosso bate-papo. Mas, infelizmente, né, às vezes acontecem dissabores e eu tive uma noiva que ela contratou uma empresa de decoração e o espaço antes de me contratar, foi uma parcial. E ela ficou insatisfeita com o suporte que o espaço estava dando e ela resolveu mudar para um outro espaço. A empresa de decoração, por uma diferença de 11 quilômetros, inflacionou o orçamento em mais R$ 1.700, sendo que o novo espaço ia precisar de menos decoração. E assim, o evento ia acontecer em Moema, pulou para Moca. E estavam agindo de má fé, não tinham noção dos limites, até onde você pode ir ou não, até onde começa o seu direito e acaba, né?
Então, na verdade, todas as mensagens de WhatsApp serviram como provas em juízo para a noiva ter o ganho de causa. Então, o WhatsApp também é um documento. Daí vai uma dica, até que você comentou que uma das coisas que eu anotei, acabei esquecendo de falar, do contrato. Acho que a de primeira dica é ter um contrato, né? A questão de ter o contrato, o CNPJ, tem várias referências que você pode acessar através da internet. E essa questão da assessora, da fada, você conseguir ter alguém para ler o seu contrato, que está habituado com um código do consumidor, isso daí é uma mão na roda, ajuda bastante. Então, se você puder analisar bem esse contrato, eu tive noiva que eu percebi que ela não leu o contrato. Então, assim como tem noiva que lê. Por exemplo, até decorei, tem uma cláusula que eu tive que, na verdade, não refazer, porque o meu contrato é feito automatizado, né? Eu faço pelo login do cliente no site, ele preenche seus dados, eu recebo já o PDF do contrato e mando para assinatura online. Então, a minha Sim, contratação é dessa forma, porque para mim economiza praticamente um funcionário. A pessoa claro. só, é ele mesmo que preenche o contrato, então isso, automatização, tecnologia, eu adoro. Mas aí tem essa Não, questão nossa, de ter tem um segundo parágrafo que no meu contrato consta que não haverá troca de data e nem cancelamento do evento, que não pode haver. Então eu percebi que vários casais têm. Mas e aí, como que você está fazendo na pandemia? Não pode trocar? Então, o contrato é um amparo jurídico, mas existe uma pessoa que faz esse contrato. Então, por mais que esteja no contrato, por mais que a gente tenha assinado assim, ofício, alteração de data, alteração de veículo, renegociação, a gente está aí disposto a negociar, porque é aquilo que você disse no começo. Ainda assim tem que ter pessoas, tem que ser flexível. Então, de qualquer forma, leia um contrato e, se possível, peça a orientação de alguém para não chegar nessa situação que você mencionou de precisar ir para pequenas causas. E mesmo quando for para pequenas causas, fica registrado o nome da pessoa, o documento CNPJ. Então use a internet também a seu favor. Procura lá, joga lá, Rodrigo Hortense, vê se tem algum processo, vê se tem alguma coisa, joga o CNPJ. mas às vezes, Rodrigo, assim, o casal não tem essa visibilidade jurídica. Eu não sou advogada, mas na faculdade eu tive 6 meses de legislação e nós tivemos, assim, que comer, grosso modo falando, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição brasileira, para realmente saber os limites. Então, olhando, olha, essa cláusula é abusiva, essa multa está de acordo, aqui está faltando tal coisa. Agora, se foge da minha esfera, eu conto com um profissional na área, especialista no código, para me falar, não, olha, tá certo, não tá certo, vai por esse caminho, né? Então, por isso é Tá? muito importante ter um respaldo de bons profissionais para que a gente passe toda essa segurança para o casal e tudo dê certo. Um exemplo, o meu contrato ele já foi refeito algumas vezes, né, de acordo com necessidade, alterações, o pessoal sugere e tal. Então, ao decorrer desses anos, eu fui refazendo. Mas, por exemplo, por mais que eu não tenha o conhecimento jurídico, no caso a Patrícia não tem o conhecimento, você tem o conhecimento habitual. Então, diferente de uma noiva que vai contratar um fornecedor naquele momento, você tem uma bagagem, já que seja por repetição. Você já viu vários contratos e fala, ó, nesse contrato aqui não consta isso. Sim. Nesse consta E tudo. assim também, até a questão de você conseguir dentro do contrato especificações que te favorecem. Por exemplo, Sim, uma gastronomia, se você vai ter o serviço de buffet, mas a salada pode ser empratada, que fica muito mais elegante, ela apresentada numa taça, não mistura o molho da salada depois com os outros pratos quentes, mas tem que estar registrado. Tudo tem que estar especificado, sabe? O que é combinado não fica caro e tudo você fala. registrado garante tranquilidade. Aí também você tem que falar bem, mas tem gente que fala muito bem e tem que colocar isso em contrato também, né? Não adianta a pessoa prometer mundos e fundos e não ter nada registrado. Não, não, não. Tudo bonitinho, tudo registrado, porque assim a gente evita de saborizar amanhã. Com certeza. Como você disse, muito bem falou, combinado não sai caro. Esse aí eu acho que é Sim. excelente.
Ó, Patrícia, uma dúvida. Quem faz. Eu vou casar, eu vou procurar, eu te conheço na internet, eu fiz o primeiro contato, mas como que acontece esse processo de contratação? O contato é direto contigo, a contratação, essa parte burocrática é resolvida como? Sim, toda a parte operacional é diretamente comigo. Então, digamos, você gostou da minha página no Instagram e faz um contato, aí automaticamente eu já vejo qual é o melhor horário para conversar contigo, porque e vejo a disponibilidade, inclusive do noivo também, se ele quiser participar dessa primeira reunião, que eu vou esclarecer os principais tópicos de todos os itens pertinentes ao cerimonial e à recepção. Para você ter uma ideia, essa reunião leva de 2h30 a 3 horas, depende das dúvidas do casal. Aí, passado essa reunião, que já dá para ter uma ideia da minha expertise, para sanar as dúvidas, em como o projeto deve caminhar de uma maneira que seja realmente eficaz, porque você não vai começar contratando o primeiro bem casado. A minha sugestão, comecem pelos itens de maior valor, para você ter mais tempo de diluir. Fica mais saudável para o orçamento. Gastronomia, espaço e decoração não pode passar de 50% do valor do orçamento, do valor do budget, porque senão ele deixa de ser saudável. Os outros 50%, você tem uma série de outros itens para contratar também. E o casal, pós isso, querendo realmente fazer uma contratação, faz a escolha completa, parcial ou final do dia, faço o contrato, meu contrato tem 5 páginas, todas as ações são especificadas direitinho para não ter problema. Assinamos o contrato, damos start no projeto. E aí, primeira coisa, né, a data, de acordo com o orçamento, buscar o local e realmente dar andamento no projeto de acordo com o estilo de cada um. Porque tem casal que faz questão, por exemplo, de banda. Tem casal, não, eu vou substituir a banda por DJ, mas eu quero uma cafeteria no final, porque eu amo café, nós nos conhecemos num café, isso faz parte da nossa história, e nós não queremos uma mesa de finalização simples, nós queremos uma cafeteria. Aí lá vai a fada madrinha atrás das cafeterias, porque às vezes acontecem também que os casais querem coisas inusitadas. E o nosso trabalho é realmente ir buscar esses fornecedores e sempre tomando cuidado. Uma coisa que eu falo, sempre, converse com clientes que ou contrataram nos últimos 3 meses, veja o grau de contratação, faça uma varredura nos principais órgãos competentes, para ver se não tem nenhum problema, não reclame aqui, não Serasa, enfim, para que realmente a gente tenha, né, essa tranquilidade na contratação daquele parceiro. Legal. Mais uma vez. Parceiro tem que ser parceiro, né? Tem que ser via de mão dupla. Isso é muito importante também. Legal. Eu te ajudo, você me ajuda, nós nos ajudamos e fica bom para todo mundo. Legal. Então a Patrícia é de fato o rosto da empresa, a pessoa que está por trás da empresa. E também, eu contratando, vou ter certeza que a Patrícia vai estar no meu evento. Sim. A fada vai estar lá no meu evento. Com a varinha de condão, apostos e suas fadinhas. Perfeito. Tinha aqui dos pacotes, né? Eu cheguei a perguntar para você, mas tem alguma coisa para complementar? Pacote completo, parcial, alguma coisa que você acha? Não, tranquilo. E assim, eles são ajustáveis, né? Por exemplo, condição de pagamento, sou super flexível. Olha, qual que é o dia que é bom para você? A gente ajusta. É realmente um trabalho customizado, personalizado, de acordo com as necessidades do cliente. Da mesma maneira que eu também auxilio nas negociações e vou conversar
o fornecedor, olha, dá para ser assim, dá para ser assado, tal, para ajudar o casal e a gente ajustar, o casal fica contente e é bom para todo mundo. Um bom negócio é isso, né? É bom para o casal, bom para o parceiro e bom para mim. Perfeito. E esses contratos, você trabalha mais em qual região? Onde que você está localizado hoje? Até onde que você pode ir? Então, eu moro em Atibaia, mas eu tenho um apartamento em São Paulo. E eu atendo tanto as noivas que se casam em São Paulo, ou as noivas de São Paulo que querem se casar no campo, aqui na região, Bragança, Mariporã, Terra Preta, enfim. Esse é o meu carro-chefe, digamos, tanto São Paulo capital, como as noivas que querem se casar aqui. Mas óbvio que, se quiserem contratar a fada madrinha para um destination wedding nas Maldivas, olha, eu vou tranquilamente, com o maior prazer. Fácil, legal, legal. Mas processo de divulgação, como que o pessoal tem te visto mais antes e depois da pandemia? Como que está essa situação para você? Vi que bastante clientes eu venho através de indicação, de fornecedores. Como que está? Sim, para mim, em primeiro lugar, eu, né, com eventos sociais, estou há 11 anos, então eu já fiz festa de debutante da irmã, o casamento, indicação é o número 1. Número Esse é o 2. melhor feedback de resultado, né, que a gente tem. Indicação. Eu tive um evento que eu tive 5 noivas, 2 que se casaram no ano anterior, a que estava se casando no dia, e mais 2 que iriam se casar mais para frente. Depois disso, vem os próprios parceiros que indicam. E depois, Instagram. Eu tive uma noiva semana passada aqui de Fortaleza, vai se casar em São Paulo em 2022, e ela se identificou com a minha página tal, mandou uma mensagem, agendei a primeira reunião para entender. Eu jamais mando um orçamento sem antes conversar. Eu tenho que entender o espírito do casal. Eu tenho que entender qual que é a necessidade deles e também qual que é a ideia de orçamento, para poder trabalhar de uma forma realmente coerente. Legal. Então, aí a partir daí você começa a negociar com ela e abre as portas. Sim, e aí a coisa caminha tranquila. Bom, então, tem mais alguma dica referente à contratação? O que você acha diferencial num fornecedor como um todo, ou principalmente uma assessoria? O que você acha que eu, como casal, como noiva, devo buscar em um profissional para fazer boas contratações, para ser mais assertivo no meu resultado? Olha, Rodrigo, claro que o know-how é importante, a experiência, seja qual for o tipo de fornecedor. Mas, como eu disse anteriormente, independente pode ser o profissional que desempenha o melhor serviço, que faz o melhor produto do mundo. Se ele não é rápido na resposta, se ele não é flexível na negociação, se ele não... Porque fazer bem o seu serviço, eu acho que isso é o mínimo, isso é obrigação. Você não está fazendo nada de excepcional. Mas quando a pessoa busca a excelência, porque eu não gosto do bom nem do ótimo, eu gosto do excelente. Ser proativo, né? Sim, né? Isso é muito importante. E eu vou falar agora da Patrícia, tá? E se o fornecedor proceder assim, perfeito. Eu não gosto de prometer. Eu gosto de surpreender. Eu tenho as minhas 5 páginas do contrato com todos os tópicos ali discriminados, mas não tenha dúvidas que eu vou dar um suporte a mais em algumas coisas. E eu também vejo isso no profissional do outro lado. Então, olha, o decorador
fez o descritivo de tudo que vai ter no hall de entrada, na cerimônia, no salão, mas ele mandou, por exemplo, buquês para as mães do casal. Sabe, às vezes é uma coisa simples que você pode fazer. Ah, o casal de repente teve um contratempo financeiro, a gente está vivendo, né, um momento, sabe, a compreensão, a flexibilidade com relação a isso, a sororidade, a importância de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso também é muito importante num fornecedor. Legal. Você falou algumas vezes, para talvez tirar dúvidas do pessoal, você comentou a parte do briefing. O que, que seria, qual que é o significado, o que, que é esse momento para o casal? Eu só não entendi o que você me perguntou primeiro. Mas por curiosidade para o pessoal, você comentou algumas vezes que o início, o primeiro momento com o pessoal, você faz aquele briefing. Certo? O que, que seria isso? O briefing é um termo em inglês que você vai traçar o perfil do evento. Então, fulana e beltrana pretende gastar 250 mil reais, eles querem um casamento clássico, as cores que apetecem o casal são tons terrosos. Desses 250 convidados, 30 são crianças com uma faixa etária diversa, primeira, segunda infância e pré-adolescência. Eles têm como prioridade ter uma banda e ter um sax no jantar. Fazem questão de ter uma papelaria tradicional. A noiva quer um vestido semi-sereia. Então, todas essas características vão fazer o budget. Vão fazer o briefing. Do briefing, que eu tracei esse perfil, aí eu começo o meu trabalho. E eu passo o briefing para cada fornecedor. Então, olha, por exemplo, foto-filmagem. Eles querem um ensaio pré-wedding numa vinícola, porque o vinho é uma coisa que o casal aprecia. No dia, eles não querem fotos protocolares, eles só querem uma linha mais jornalística, ou eles querem fotos artísticas. Então, discriminar detalhe por detalhe de acordo com o desejo do casal e com as possibilidades. Então, acho que essa proximidade que você acaba criando com o casal é essencial para ir naquilo que a gente tinha comentado, para pegar na mão e falar os interesses, entender de fato o que a persona, né? A personalidade de cada casal. Outro dia uma parceira me falou: Paty, como você carrega os noivos no colo? E é bem isso mesmo, sabe? De você abraçar o projeto e caminhar de mão dada e passar. Eu até vi um parceiro aqui muito competente, a Gran Finale, o Rivaldo faz doces maravilhosos, e até passei um briefing para ele, eu falei, olha, os tons da paleta são rosa, marsala, você pode me mandar um bem casado com o papel marsala e a fita marsala com 10 milímetros, não quero a de 7, quero ela mais larguinha, ou no celofane com a fita marsala e um outro com 2 tons, rosa quartzo no papel e a fita marsala. Não, eu posso sim. Por quê? Porque aí a noiva já vai ter uma ideia de como vai ficar a embalagem, né? Então, tudo que eu posso esmiuçar para trazer, olha, eles não gostam, por exemplo, de castanhas. Dá para fazer uma degustação personalizada só com frutas, de preferência chocolate, porque a noiva adora chocolate, então eu quero branco, meio amargo e ao leite, com frutas e dando um toque especial com frutas vermelhas. Fica muito mais próximo e fica muito mais fácil para fechar o negócio. Trazer essa riqueza de detalhes é um grande diferencial, né? E como você disse, nesse finalzinho, fica muito mais próximo de fechar
o contrato, é porque são coisas, são besteiras que chamam muita atenção. Eu já vi, por exemplo, a noiva, quando entrou no carro, estava tocando a música de quando eles se conheceram. Nossa, mas como você sabe? Olhou um para a cara do outro. É um negócio que não me custou nada, não Como da muda em nada mesma no maneira, orçamento. se você tiver uma fragrância dentro do veículo, um perfume que seja extremamente forte, vai desagradar. Pode, ai, Exato. não gostei. Então você tem que prestar atenção dos dois lados, tanto do lado positivo como do lado que pode ser também algo que não seja favorável ao seu fechamento de contrato. Sim, tem que ser o mais neutro possível, né? E que tem que carregar a maior personalidade possível no momento necessário. Claro, como você disse, um perfume, por exemplo, que chama a atenção, vai que o motorista usa um perfume que lembra alguma pessoa que não era daquele momento. Então tem que ser o mais neutro. Sim. Eu já Tem que ter entrei, por essa. exemplo, em visita técnica no toalete, que o aromatizador de ambiente era extremamente agressivo. Da mesma maneira, por exemplo, que o lírio, se vai numa mesa de doces ou na mesa dos convidados, tem que tirar o pistilho, porque senão ele deixa um cheiro muito forte. Se você Sim. tirar o pistilho, ok, ele fica tranquilo. E aí, isso pode incomodar as pessoas. Então, realmente é uma percepção, assim. E como eu convivo com o casal durante meses, às vezes anos, eu vou conhecendo cada vez mais. No dia, eu não preciso nem ler o meu checklist, nem o meu, porque eu tenho tudo internalizado. Primeiro que eu que criei, né? Então, assim, mas obviamente que eu levo por uma questão de Tem que ter uma precaução. cola, né? E, não, a equipe também, as meninas também têm. Então, se porventura acontece, a Patrícia torceu o pé e precisa correr até a enfermaria, elas estão aptas a desempenhar o trabalho, porque elas sabem realmente tudo que foi programado, tudo está documentado. Exato. Uma outra dúvida, agora no finalzinho, só para a gente tirar as dúvidas caso tenham, eu ia te perguntar também, usamos alguns termos e muita gente acaba se confundindo. Assessoria, cerimonialista, mestre de Nossa, cerimônia, muito, muito, são muito. vários termos, né? Se É, fosse para explicar, começar um sim, pouquinho. as pessoas confundem. A assessora é aquela que vai cuidar, ou o assessor, do evento como um todo, no pré, no trans e no pós-evento. E ser cerimonialista é uma das funções da assessora dentro do cerimonial, seja ele religioso ou acadêmico numa formatura, ou público. Então, como também existem as senhoras que trabalham normalmente nas igrejas católicas, elas só orientam o cerimonial. Olha, a noiva entra desse lado, a madrinha desse, a mãe assim, o pai assado, enfim, ela só cuida disso. Não, a assessoria é uma coisa macro que envolve muitas ações. Celebrante é quem vai celebrar um rito, seja ele ecumênico, onde não vai se entrar em dogmas e vai se falar só sobre o amor, ou um ritual religioso, seja ele evangélico, budista, católico, enfim, judaico. E o mestre de cerimônias, ele apresenta uma formatura, uma festa de debutante, ele chama, convida os pais, os casais, o príncipe, o momento da troca da boneca pelo buquê, da sapatilha pelo salto alto, e é uma pessoa que tem uma característica diferenciada, normalmente tem uma voz bonita, de locutor, e as pessoas confundem mestre de cerimônias com o celebrante, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E existem inclusive alguns mercados que chama-se a própria assessora de cerimonialista. Ah, é a cerimonial. É um regionalismo, é uma forma de encarar a profissão, mas esse não é o conceito exatamente da profissão.
é só uma variante, né? Existe alguns locais realmente que chamam, mas é só... Sim, sim. Em São Paulo, inclusive, tem lugares, é cerimonial, o que que você faz? É cerimonialista, tal, mas as pessoas não têm que são, Sim, que a função da cerimonialista, ela é isso, e da assessora, sim, ela é isso, infinitamente maior. sim. Legal, Paty. Acho que eu fiz aqui algumas perguntas, bombardeei com algumas delas Ai, e que acredito nada, que tenha... é que nada, para mim é um prazer, eu fico super feliz em poder agregar o meu conhecimento, a minha expertise, sou super aberta, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou super à disposição, amo o meu trabalho, adoro o que eu faço, e isso me dá um prazer muito grande em poder contribuir, em poder explicitar tudo isso que envolve esse universo de eventos que é gigantesco. Não estou nem falando de Perfeito. casamentos, eu estou falando de eventos, que é maior ainda. Sempre um prazer poder compartilhar esse momento, compartilhar dicas, conhecimentos com pessoas que são assim claramente apaixonadas pelo que fazem, né? Porque no geral trabalhamos, mas não precisamos trabalhar num dia sequer se trabalhamos com o que gostamos. Com Então, no certeza. geral, Trabalhar não tem é alguma coisa, fácil, né? A gente tem que realmente gostar daquilo que faz para. Porque todas as atividades têm. Não é fácil, Rodrigo, ficar 10, 12, 16 horas em pé. Eu ando uns 400 quilômetros no evento. Você tem que estar atenta, a responsabilidade é homérica, em dar suporte para os fornecedores, em alinhar para ver se está tudo caminhando conforme o planejado, sabe? É bem exaustivo, mas o prazer que isso traz também é muito grande. no final, vem Fazer aquela parte de um sensação de paz. momento, fazer parte de um momento singular e quando, né, as coisas dão certo, o casal fica feliz e você passa a fazer parte da história deles. Hoje clientes, amanhã amigos. Com certeza. No geral, se tinha alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você achou interessante para compartilhar com o pessoal, Olha, eu acredito que. Quantos minutos nós estamos? já passamos uns 5 minutos. 1 hora e 5. Passamos? Eu acredito que deu para dar uma boa ideia, né? Da forma fada madrinha de se trabalhar. E eu acredito que tudo tranquilo. Se alguém quiser chamar para conversar no privado, tirar alguma dúvida, estou super à disposição. E obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E qualquer coisa que realmente precisar, qualquer dúvida, sempre à disposição. Apostos. Perfeito. No geral, aqui hoje a gente falou um pouco de dicas sobre assessoria, mas é claro que é com uma consequência que as pessoas acabem te procurando por conta disso. Então, para localizar, tem lá no guia, quem quiser baixar o guia, ele é um arquivo e tem todos os contatos diretos da Paty. Tem também lá no Instagram os seguidores, quem a gente segue são os nossos fornecedores, vai encontrar o perfil lá dela. E no IGTV vai ficar salvo essa live, assim como eu vou compartilhar também no nosso canal no YouTube. Então, onde quiserem encontrar a Paty, pode me procurar também no meu perfil particular também, caso precisem, assim como já aconteceu algumas vezes. Depois eu passo o contato também. Ou se você quiser passar algum dos seus contatos, se tiver alguma outra coisa que não está lá no guia, pode compartilhar com o pessoal, fica à vontade. Tá bom, Em obrigada. geral, era isso. Tá ótimo. Obrigada. Bons negócios. Uma boa noite e agradeço a todos aí que compartilhou conosco esse bate-papo tão agradável. Perfeito. Gostaria mais uma vez de agradecer ao seu Sim por participar, por compartilhar do espaço do guia conosco. O seu Sim também por poder compartilhar seu conhecimento hoje com a gente na live, assim como a participação de todos. E toda quinta-feira estamos aí novamente. Quinta que vem às 8h30 nos falamos. Um prazer, Bom, sempre à disposição. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. obrigado, Paty. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, gente. Tchau.